vamos falar de memoriais hoje. Que é a Lei 10.826. Olá pessoal, estamos aqui para continuarmos com o nosso assunto relacionado ao CTB, Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 1997. No nosso último encontro, nós falamos com vocês sobre a questão relacionada à omissão de socorro. Hoje nós vamos iniciar a partir do artigo 305 do CTB, que trata da questão relacionada ao condutor do veículo que se evade do local do crime, ou seja, empreende fuga do local do crime para evitar a responsabilização penal ou civil. O legislador, quando criou esse tipo penal, ele criou no intuito de fazer com que a saída do local do crime, se for apenas com esse objetivo, porque esse tipo penal é o tipo penal que tem um chamado elemento subjetivo do tipo, ou chamado dolo específico, ou seja, empreender fuga apenas motivado pelo fato de não ser responsabilizado penal ou civilmente pelo fato. Com o passar do tempo, a jurisprudência dos estados brasileiros, tribunais, e os doutrinadores consideraram esse tipo como sendo inconstitucional por ferir frontalmente o direito de que cada um tem de não produzir provas contra si. Ou seja, afeta o princípio determinado também pelo Pacto de São José da Costa Rica, que trata a respeito do princípio do nemo tenetur se detegere, ou seja, ninguém é obrigado a produzir provas contra ti. Ocorre que, em novembro de 2018, o Supremo Tribunal Federal foi provocado por uma pessoa que foi condenada por este tipo penal e alegava que o fato era atípico porque era inconstitucional. O Supremo então fez a votação desse recurso extraordinário e o relator ponderou e disse no seu relatório, o ministro Fux, de que o fato não constituía inconstitucionalidade porque quando o legislador criou esse tipo penal, criou também pensando no dever de solidariedade que cada indivíduo tem com relação a prestar socorro, e principalmente quando ele é o condutor do veículo. Agora, hoje é tido como constitucional, o tipo penal é válido, então quem prender do local do crime, prender fuga, com esse objetivo de não ter responsabilidade penal ou criminalmente ou civilmente, responde por esse tipo penal. Agora, se a motivação for outra, o fato pode até ser atípico, mas o que se exige para a tipicidade é esse ponto. É um crime de ação penal pública incondicionada, tem uma pena pequena, mas é uma pena que, de certa forma, pode ser substituída por uma pena restritiva de direito. O artigo seguinte trata, sobretudo, da chamada embriaguez ao volante. A segurança viária é o objeto jurídico protegido pela lei no caso deste crime. E a segurança viária está embutido nela a incolumidade pública. Portanto, é um crime de ação penal pública incondicionada, porque ele é um crime de perigo. E como crime de perigo, o objeto jurídico também é o sujeito passivo, é a coletividade, ela é destituída de personalidade jurídica e não tem quem a represente numa ação penal. Portanto, pública incondicionada. Este fato, ele pune o agente que estiver na condução do veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que possa causar a dependência física ou psíquica. A aferição desse tipo e desse nível de embriaguez para o efeito do crime, ela é feita através de uma medição do sangue do indivíduo e se houver nesse sangue uma concentração igual ou superior a 6 decigramas
de álcool por litro, está caracterizado o crime. Outro parâmetro de medida está também quando estiver igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, também constitui o fato criminoso. Este último ele é ferido através de um etilômetro, aquilo que nós conhecemos muito popularmente por bafômetro. Então, na verdade, é feito a medição nesse sentido. Como ninguém é obrigado a produzir provas contra si, o CONTRAN regulamentou também, para efeito da aferição e da comprovação da embriaguez, que ela pode ser comprovada por qualquer meio de prova em direito admitido, tais como filmagem, prova testemunhal, alguns elementos que podem ser retirados do contexto fático como um todo. Então, essa é a questão da embriaguez ao volante como um todo. Se o indivíduo estiver embriagado e ele cometer homicídio culposo no trânsito ou lesão corporal no trânsito, nós temos aí um tipo penal que a gente chama, sobretudo, de qualificado pelo resultado, não é? Então, a embriaguez, ela aumenta a pena se houver homicídio ou se houver lesão corporal. Então, meus amigos, é preciso ter sempre em mente estes dois aspectos da embriaguez ao volante. Não é só álcool, é qualquer substância psicoativa que possa causar a dependência física ou psíquica. Lembrando ainda que quem vai atuar na questão do direito penal, né, a ordem pode cobrar de nós a exigência, né, que é preciso ser feito um exame de alcoolemia e de toxicologia, tanto na vítima quanto no condutor do veículo, para poder tomar rumo às investigações e à responsabilização penal. Meus amigos, o artigo 307 do CTB, ele trata, sobretudo, de punição àquele indivíduo que teve a sua carteira de habilitação cassada ou a sua permissão para dirigir veículo automotor em razão de crimes de trânsito e desobedece esta regra, ou seja, ele não cumpre o aspecto e costuma dirigir com carteira cassada, com permissão ou a proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor. Também constitui crime este fato. E constitui crime também, meus amigos, o fato de o condutor condenado não entregar a sua habilitação ou não entregar, sobretudo, a sua permissão para dirigir o automotor de acordo com a determinação judicial. Também constitui o mesmo tipo de crime, porque é para evitar exatamente que a pessoa que foi condenada, essa pena lhe custe, sobretudo, como forma de ressocialização, de reeducação, de reinserção no indivíduo no sistema viário nacional, para que ele se submeta a novos testes e a nova forma de poder habilitar-se. Então, meus amigos, nós vamos encerrar por aqui e continuamos num próximo vídeo a tratar do assunto relacionado ainda aos crimes de trânsito como um todo.